A paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem? Glórias a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Fomos tão poderosamente ministrados nessa noite pelo louvor. E eu creio que Deus, através do louvor, já amaciou o nosso coração, já adubou o nosso coração, arou o nosso coração. Agora Ele está pronto para ouvir uma palavra, amém? E essa palavra vai ser simples e rápida, mas vai ser certeira no seu coração, em nome de Jesus, amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus comigo, no livro de Efésios. Eu não trouxe a minha agenda. Glória a Deus. No livro de Efésios, no capítulo 1, eu gostaria de pedir para a nossa irmã que está ali atrás, abrir ali na NVI. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim, Efésios capítulo 1, no versículo 18. Diz assim, eu oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, para a qual Ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Mais uma vez, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, para a qual Ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele. Amém? Maravilhoso Deus, graças te damos por Jesus Cristo, teu maravilhoso Filho, Pai. E o apóstolo Paulo, ele não orou por outra pessoa a não ser por nós também, Senhor. Em todas as gerações, essa oração de Paulo continua atuando, Senhor. E nós oramos também nessa noite, para que essa oração seja respondida em nossas vidas, em nossa geração. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a seriedade da grandeza daquilo que o Senhor chamou a cada um de nós, ó Deus. Que cada um de nós possamos entender o nosso lugar no teu reino. Simplesmente, Senhor, meros participantes, ó Deus, na história, mas que sejamos pessoas que vamos ser marcados pela tua palavra e ajudar a tua palavra a marcar outras pessoas, Senhor. Nós oramos nessa noite, ó Deus, apresentando o nosso coração como uma terra boa. Nós rendemos ao Senhor toda a resistência do nosso coração. Rendemos diante do Senhor toda a nossa autossuficiência, Senhor. E com um coração humilde, aquebrantado, como uma criança que deseja aprender, nós queremos aprender da tua palavra, Senhor. E nós te louvamos porque sabemos que o Senhor quer nos ensinar. Graças te damos de todo o nosso coração. E nós te louvamos e te bendizemos no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Pode tomar os seus lugares. O apóstolo Paulo, ele escreve esse versículo, e sempre esse versículo foi algo que falou forte no meu coração. O apóstolo Paulo, ele ora para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Ou em outras palavras, em outras traduções, ele diz, eu oro para que os olhos do coração sejam abertos. E quando ele fala isso, irmão, ele está dizendo que existe duas formas de você enxergar a vida. E de você enxergar a situação que você está vivendo, de você enxergar a tua geração, enxergar o teu problema, enxergar o mundo de duas formas. A primeira forma é a forma como o mundo tinha, a forma natural que os seres humanos nos ensina. Você vai ver as coisas e você vai acreditar da forma natural, racional, como todos os seres humanos, os filhos de Adão.
consegue entender. Mas existe uma forma diferente de nós enxergarmos a vida, que é de uma forma espiritual. E dessa forma espiritual é algo maravilhoso, irmão. É algo assim espetacular, e eu glorifico a Deus de todo o meu coração, porque Deus, Ele tem aberto os olhos do meu entendimento, e como a Adriana falou, que a maturidade, ela é de tempos em tempo, e não é simplesmente pela nossa idade, mas é pela revelação de Cristo em nossas vidas, isso é muito importante. A maturidade não é de tempo de cristão, não é da pessoa que já é idosa, né? Não, ela é conforme a revelação de Cristo na vida de uma pessoa. Às vezes você vê uma criança, um adolescente pregando, e de uma forma tão gloriosa, tão linda, entendendo as coisas da vida, dando conselho, dando instrução, e você vê às vezes pessoas tão tolas, já com uma certa idade. Mas quando os olhos do nosso entendimento ele é aberto, a gente começa a olhar a vida e enxergar a vida, não de uma forma humana, porque quando nós olhamos a vida de uma forma humana, eu estou olhando a vida no Cronos, que é a forma normal e que vai passar. Mas quando eu enxergo a vida com os olhos do coração aberto, que o apóstolo Paulo orou, eu começo a enxergar a vida no Kairos, que é o tempo de Deus. É uma visão maior do que nós estamos vendo. Irmão, pense numa criança que quando ele quer alguma coisa, e às vezes a mais simples do que ele quer, né? Às vezes é comer um doce antes da janta, do almoço, e os pais vão dizer, não, você não pode comer isso agora, tem que comer um alimento saudável, uma comida que te sustente. Mas ele não, ele quer comer o doce, ele quer comer o salgadinho, porque ele quer fazer a vontade dele agora, o que o paladar dele quer. Só que uma criança que vive comendo só salgadinho e comendo comidas industrializadas, ela pode desenvolver uma leucemia, pode desenvolver uma doença e pode morrer. Eu já vi casos de crianças por má alimentação viver dessa forma, morrer tão cedo, porque desenvolveu uma doença por falta de alimentação. E nós entendemos, e essa criança, ela não quer o que os pais querem, ela quer aquilo que ela deseja. E muitas vezes no mundo espiritual, nós começamos a querer as coisas que nós achamos que é bom para nós. Nós queremos as coisas porque eu quero agora, porque eu preciso agora, e eu desejo agora, e se não acontecer isso agora eu vou morrer. E o apóstolo Paulo disse assim, eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos. E uma pessoa que tem os olhos do entendimento abertos, ela vai entender as fases da vida que ela passa, que ela vive, na visão de Deus. Sabe, eu estava analisando isso com o Espírito Santo, e orando ao Espírito Santo qual a mensagem que o Senhor traria nessa noite, e o Espírito Santo me mostrou ao meu coração que existem 3 fases da vida, que nessas 3 fases da vida, nós precisamos estar com nossos olhos espirituais abertos, e que nessas 3 fases da vida, ela é muito importante para nós, muito importante. Pode ser, tem várias fases que podemos considerar, mas a primeira fase que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração é a primeira fase que que iniciou a nossa existência, a família da onde nós nascemos. E essa família, eu e você não escolhemos, sim ou não? Não é verdade? Você não escolheu a família que você nasceu. E tem pessoas que é agradecido a Deus por aquela família da onde nasceu, e meu Deus, eu tive o melhor pai, eu tive a melhor mãe, né? É que eu literalmente, eu digo isso, que eu tive o melhor pai e a melhor mãe que alguém pudesse ter na terra, né? O meu pai era um homem muito, muito, muito simples, e analisando hoje, eu fiquei com o meu coração impactado. O meu pai não teve estudos assim de escola, ele morava no Nordeste do Brasil, uma vida muito pobre. Ele dizia para nós, quando nós já éramos, quando nós começamos a entender, que ele morava lá no Agreste do Nordeste, e ele saía de manhã cedo para trabalhar, com uma enxadinha nas costas, e o que ele levava no borná, era um ovo cozido, e um pouco de farinha de mandioca. Está entendendo? Ele não estudou, mas aprendeu
eu acho que ele foi na escola alguns dias, ou algumas pessoas ensinou ele, e ele aprendeu a ler, ele aprendeu a fazer conta, e fazia conta como era melhor do que uma calculadora, sabe? Ele dizia tanto, com mais 30, com mais 40, com mais 100, com mais 20, ele era uma máquina, e ele era muito simples, e eu me lembrando das frases que meu pai falavam, e que norteou toda a minha vida, com aquela simplicidade, e aquela autenticidade, como eu nunca vi na vida de nenhuma pessoa, né? Meu pai foi, assim, extraordinário em minha vida, e foi maravilhoso e necessário para formar a minha vida. E a minha mãe, muitas das pessoas que conheceram, não posso nem começar a falar muito, né? Porque ainda está recente, mas só Deus sabe a família que Deus ali me colocou. E nessa primeira infância das nossas vidas, ali nós aprendemos as coisas necessárias para as nossas vidas durante toda a nossa existência, certo? Ali na nossa casa, irmão, e é algo tão interessante, porque assim, você recebe tantas pessoas na igreja, mas o que é mais difícil de mudar na vida de uma pessoa, quando ela chega no Senhor, é quando ela não tem um caráter formado. Às vezes ela tem dons espirituais, ela conhece da Bíblia, ela conhece dons, ela tem dom de visão, dom de cura, até um pregador da palavra de Deus, mas se ela não tem caráter, aí nós teremos séria dificuldade em trabalhar com aquela pessoa. Porque geralmente uma pessoa que não tem caráter, ela é orgulhosa, ela é soberba, ela é autossuficiente, ela acha que ela sabe tudo. Então, uma pessoa que não tem caráter, ela tem séria dificuldade em trabalhar, em continuar no reino de Deus. Mas essa primeira fase da nossas vidas, aqui na nossa família, nós aprendemos o nosso caráter, nós aprendemos a nossa cultura que está envolto de que a seriedade que tem em mentir, em roubar, né? E isso são coisas que nós aprendemos, não vendo nossos pais, não ouvindo nossos pais falando, falando, mas ouvindo eles falar. É formado um caráter de uma criança, ele vendo seus pais, ele ouvindo seus pais. Eu me lembro que nós éramos criança, eu acho que eu devia ter 5 anos de idade, e nós fomos visitar uma família que mamãe botou aquela renca de filhos, nós éramos 10 filhos, e era cada ano um. Ela dizia assim que era igual São Bento, um fora e outro dentro. Todo ano uma criança. E aquela renca de criança, nós fomos na casa da comadre, não sei quem, lá, né? E ela fazia, você imagina só, naquela memória que a gente lembra assim, né? Aquela lugar, área rural, onde só tinha mato, lavoura, e nós íamos na casa daquela comadre de mamãe, que ela fazia bolo de fubá, como a gente nunca esqueceu na vida. Era um bolo, irmão, você imagina, era literalmente, eu acredito que era o milho ralado mesmo, fazia aquele bolo, que a gente nunca mais esquece, e não tem como experimentar daquele bolo, porque é a infância. E quando nós estávamos voltando, o meu irmão, que seria o terceiro antes de mim, ele, não sei como foi que aconteceu, que viram ele com canivete. E mamãe me perguntou, Cício, que canivete é esse? Disse, não, e não sei o quê, e foi fulano de tal que deu. Mamãe disse, foi fulano de tal que deu mesmo. E ele meio que gaguejou, mamãe disse, seu sem vergonha. Arrancou logo um galho de árvore ali, de mato, deu-lhe uma surra, e disse, você vai voltar lá, você vai entregar, e nós vamos ficar esperando você aqui. E ele andou, eu acho que não sei quantos quilômetros de volta, porque foi onde descobriu, e esse irmão voltou chorando, levou mais umas varadas, para nós chegar em casa. E ele teve várias situações na vida dele, que ele teve que ser corrigido com vara, porque ele gostava de roubar. E esse meu irmão se tornou um excelente dono de casa, uma pessoa maravilhosa. Mas com toda e absoluta certeza, foi devido às correções que ele teve ali. Porque ele tinha aquela inclinação maligna para o roubo, irmão. E se a minha mãe ali, ou o meu pai, endossasse aquela situação, ou escondesse aquela situação, com certeza o meu irmão estaria morto, estaria na cadeia. Então ali,
dentro da nossa família, da nossa primeira infância. Diz os psicólogos que até 7 anos, né, que é formado o caráter da criança. Então é formado ali os pensamentos que ele vai levar para a vida dele toda, ou então vai ter dificuldade de transformar depois, se for coisa ruim. Então ele aprende a mentir, aprende a roubar, a enganar, aprende a ser uma pessoa, ser verdadeira, aprende a falar sempre a verdade, aprende sobre a honestidade, aprende sobre a justiça. Então é na nossa tenra infância que nós aprendemos as coisas muito sérias das nossas vidas, irmão. A nossa tenra infância ali. Mas nessa fase das nossas vidas, nós não escolhemos aonde nós nascemos ali. O interessante é que quando você chega e você hoje agradece a Deus pela infância que você viveu, e de repente você hoje, com maturidade, você não era o lugar que você escolheria para você nascer, mas você nasceu ali. E você, no decorrer dos tempos, você vai descobrindo que Deus te colocou naquela família, mesmo sem você querer, e mesmo sem você trazer boas lembranças, Deus tem um propósito na tua primeira infância naquele lugar. E Deus não erra, irmão. E Ele quer ensinar para nós alguma coisa que dentro do teu propósito, você precisava daquela primeira infância. Quem sabe hoje, a mais geral, é você não fazer igual os teus pais fizeram com você. Essa é uma das coisas mais sábias que um ser humano pode ter. Eu não tive o pai que eu queria, mas vou ser o pai que eu desejo ser para os meus filhos. Eu não tive a mãe amorosa, querida, uma pessoa de caráter, de responsabilidade. Eu não tive essa mãe, mas eu quero ser para os meus filhos, para as minhas filhas. Isso é uma das maiores decisões que um ser humano pode ter na vida. Você pegar, irmão, e é muito interessante que ali, irmão, nós precisamos entender. Esses dias eu tive uma aula que a professora falou algo que a Márcia sempre fala aqui para nós, que o interessante não é o problema, o interessante é o que você vai fazer com o problema. Não é interessante o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. E isso é muita sabedoria. De você pegar aquela situação e dizer assim, ó, essa situação foi dramática. Irmão, muitos de nós não fomos responsáveis por situação desastrosa, situação de dores em nossa alma, mas você é responsável o que você vai fazer com essa situação. Está entendendo isso, irmão? E isso é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas sempre jogam a culpa lá no passado. Mas não interessa o nosso passado, o interessante é o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo. Existe hoje as pessoas diagnosticando todo tipo de criança, até adulto. Não, você é assim porque você tem tal síndrome, você é assim. Irmão, e diagnosticando as pessoas, é mais ou menos colocando as pessoas em conformidade com aquilo e não levando essa pessoa a uma mudança. Você está entendendo? Nós precisamos ter essa sabedoria que nessa geração, meu filho é assim porque ele tem isso, ele tem aquilo outro, e tem diagnóstico para todas as coisas, irmão. Mas eu preciso entender que a boa educação, ela muda qualquer circunstância. Então eu preciso entender com os olhos do meu coração aberto, com os olhos espirituais abertos. Eu entendo que a primeira fase da minha infância eu não escolhi, mas eu vivi ela, e você também viveu. É impossível fugir dela. Agora, o que você vai fazer com ela, irmãos? Você está entendendo? O que você vai fazer com isso? Você vai receber isso como um destino eterno, que a tua vida está destinada à destruição, porque você teve uma infância ruim? Não. Você precisa abrir os olhos do entendimento e ressignificar a dor, se assim for, ressignificar o teu passado e começar tudo de novo em nome do Senhor Jesus. Amém? A segunda fase da nossa vida que nós precisamos entender
ela está descrita em 1 Pedro 3,7. Por favor. 2 Pedro 3,7. É uma segunda fase na vida de grande maioria dos seres humanos. Diz assim: do mesmo modo vocês, marido, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E eu poderia dizer que se você mudar o lugar de mulheres lá em cima para marido, e pode botar o de marido aqui embaixo, que dá muito certo. Amém? Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, ou do mesmo modo, mulheres, sejam sábios no convívio com os seus maridos, e trate-nas com honra, como parte mais frágil. Aí está se referindo ao homem mesmo, entender isso com a sua esposa, com a sua parte mais frágil, e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Mas o que essa palavra está dizendo? Que nós precisamos conviver, ou viver nessa segunda fase das nossas vidas, com sabedoria, irmão, com os olhos do nosso entendimento aberto. Irmão, nós podemos entender que essa é uma das fases mais importantes, uma das escolhas mais importantes que um jovem, ou que uma jovem precisa ter na vida. Sabe, a maior decisão de um ser humano é com quem ele vai casar, com quem ele vai viver. Sabe por quê, irmão? Porque a partir do casamento, essa pessoa, ela viverá a grande maior parte da vida dela. Porque geralmente, muito jovem, aqui na igreja já tem muito jovem que casaram com 20 anos, 21 anos, 30 anos, 25 anos, que saiu da casa da sua família, certo? E iniciou-se uma nova fase. Nessa fase aí, ela vai até aonde Deus conceder sobre a vida na terra. 70, 80, 90 anos. E nessa nova fase da vida, ela vai conviver com essa pessoa, irmão. Tudo. Ela vai ser cura ou doença para aquela pessoa que ela escolheu conviver. Não é verdade? Porque muitos casais que ele gera cura para o seu cônjuge, muitos casais também ele gera ferida na vida do cônjuge. E nós precisamos entender e pensar nessa hora da escolha, ou se você já está casado, agora já não tem mais jeito, você vai viver prosperidade, ou você vai viver pobreza com essa pessoa. Você vai viver dias tristes ou dias de alegria. É uma decisão pessoal agora, irmão. Você está entendendo? É uma decisão agora que você vai viver com essa pessoa, e você precisa entender que você vai arrastar essa pessoa para experimentar realização ou frustração, sucesso ou fracasso. Nessa fase da vida, você precisa ter muita sabedoria em Deus, que você é responsável, irmão, você é responsável, minha irmã, para a boa convivência do lar. E se você tiver os olhos do entendimento aberto, meu Deus, você vai viver muito melhor. Se você tiver os seus olhos do seu entendimento aberto, você vai pedir para o Senhor sabedoria de como você vai viver com essa pessoa. Meus irmãos, o casamento é algo tão forte e tão importante durante toda a geração, que é dentro do casamento, é o único lugar que está habilitado e aprovado por Deus. Somente dentro do casamento existe a permissão de Deus para nascer novos filhos, novos seres humanos, e ser novos filhos de Deus nessa geração. O resto está tudo fora. Claro que Deus usa, e Deus é maravilhoso, e Deus transforma tudo, glória a Deus, aleluia, por isso, está entendendo? Mas é dentro da aliança do casamento, é da onde Deus estabelece a bênção dele, e estabelece a ordem, e estabelece a ordenança e a permissão. Agora vocês terão um filho, e vocês formarão novos filhos, para a glória do nome de Jesus. Amém?
E nessa fase, desde o casamento até a sua velhice, que é um lugar de muitas realizações. Mas eu volto a dizer para você, a primeira você não escolheu, a segunda você pode escolher, ou você já escolheu na vida. Se você não escolheu ainda, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Mas orar com entendimento. Os pais precisam orar pelos filhos por essa decisão. Interceder, buscar o Senhor. A Dolores, a minha mãe na fé, ela é muito casamenteira. E tem várias pessoas que eu conheço da minha geração que teve pitaco dela. Não, olha fulano, ela já vive ajeitando fulano com fulana e é uma bênção de Deus. E ela sempre dizia o seguinte assim, às vezes o jovem não precisa orar para que Deus traga a pessoa, ela tem que orar para que Deus abra os olhos dela para conhecer a pessoa que às vezes está do lado dela, ela não viu ainda. E isso é uma sabedoria, não é verdade? Então, irmão, mas é uma fase que nós precisamos buscar em Deus, de todo o coração, os pais interceder e orar, e abençoar, e nós como família, sabe, às vezes você não tem filhos, mas nessa idade, você precisa orar pelos jovens da igreja, pedir para o Senhor, Senhor meu Deus, guarde os jovens, Senhor, da comunidade, nós abençoamos, Senhor, os nossos filhos, abençoamos os nossos jovens, que eles encontrem a pessoa que o Senhor, eu ia dizer que o Senhor escolheu, porque tem muita controvérsia nisso, né? Porque diz alguns que Deus não escolhe, outros dizem que Deus escolhe. Mas uma coisa eu sei, que Deus sabe. Sim ou não? Eu acredito que para cada tampa tem uma... Não, perdão, cada panela tem uma tampa. Não é verdade? Eu demorei 29 anos da minha vida para encontrar. Mas eu não poderia ter encontrado outra pessoa na minha vida, a não ser essa bencinha ali. Oh, que fofinha. E ela fala a mesma coisa de mim, tá bom, irmãos? Mas Deus, Ele tem prazer, irmão. Mas, pensando nas coisas de Deus, eu não vou entrar nessa questão. Mas a Bíblia diz que Deus já me abençoou com toda sorte de bênção, antes da fundação do mundo. Isso é muito tempo antes. É ou não é? E lá, irmão, Deus já escolheu todas as coisas. E eu prefiro acreditar que no tempo certo de Deus, irmão, eu era do norte do Paraná. Meus pais, primeiramente, eram lá do nordeste do Brasil, de Pernambuco, de Alagoas. Eu fui criado no norte do Paraná. A Márcia, criada lá no final de Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul. E eu fui morar em Itajaí, a Márcia também. Será que é normal isso, irmão? Tem coisas que é só Deus, sim ou não? Então, mas eu preciso agora, a partir da hora em que Deus nos uniu, eu preciso ter a sabedoria de Deus para mim viver essa fase da minha vida conforme o Senhor quer. Irmão, e tem essa é a segunda fase, certo? E essa nós escolhemos, os jovens ainda podem escolher. Agora tem uma terceira fase da nossa vida, que eu creio ser a mais importante de todo ser humano, irmão. Sabe, irmão? A decisão que nós, todo ser humano, teremos a oportunidade. E nós precisamos entender essa terceira fase, como eu acredito, ser ela mais importante que um ser humano pode ter. É uma oportunidade que está escrita em Romanos, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 10, e no versículo 9. Romanos 10, 9. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor,
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E entender Jesus como Senhor e Salvador é somente quando nossos olhos espirituais se abrem. Amém? E isso, irmão, é a maior decisão que um ser humano tem sobre a face da terra. Queridos, eu não sei se você já percebeu. Sabe aquela ficha que às vezes para alguns ainda não caiu? Mas, irmão, você já imaginou que você foi escolhido por Deus? E não importa como você entrou aqui nessa noite. Mas você foi escolhido por Deus, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito, que você entendesse Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Quantas pessoas da sua geração, você pode colocar, às vezes familiares, amigos de escola, a vizinhança, pessoas que às vezes eram muito mais inteligentes do que você, mas ainda não entendeu Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Mas Deus deu essa graça para mim e para você. E a Bíblia fala que isso não é merecimento nosso, irmão. E não era porque você era a melhor pessoa, porque eu sei que eu também não era a melhor pessoa. E Deus poderia escolher tantas pessoas, mas Deus escolheu a mim e escolheu a você. Isso é graça imerecida do Senhor. Isso é bondade de Deus, irmão. Isso é bondade de Deus. Quantas pessoas hoje, irmão, estão no mundo sem crença nenhuma. Esses dias eu vi uma mulher famosa, uma cientista, e ela dizia assim: olha, eu invejo quem tem fé, porque eu não tenho fé nenhuma. E ela era uma senhorinha de idade, irmãos, ela era uma velhinha já, e ela dizia o seguinte assim: olha, eu acho maravilhoso quem tem fé, porque eu não tenho fé nenhuma. Ela dizia assim: eu acho maravilhoso a pessoa que se encontra doente, e ela diz: eu sei que Deus pode me curar, eu fico invejando isso, mas eu não tenho fé. E ela foi dando vários exemplos. Ela diz assim: olha, eu acho maravilhoso a pessoa que tem fé, que de quando morre diz: olha, partiu para morar na eternidade com o Senhor. Mas ela disse: eu não consigo acreditar nisso, e doeu o meu coração, irmão. Não cabe a mim nem a você explicar isso, mas cabe a mim e a você ter um coração agradecido pelo Senhor ter me escolhido. Aleluia. E isso nos gera responsabilidade. Amém? O livro de 1 Coríntios, que nos diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim. O amor de Cristo nos constrange. E essa palavra no original grego dela diz o seguinte assim: o constranger significa que nos obriga a fazer algo por causa desse amor, dessa misericórdia, dessa bondade. E essa é uma decisão que nós tomamos. E você, quando era criança, enfrentava lutas espirituais dentro da sua casa, na sua família, e cada um de vocês sabe dessas lutas que vocês passaram. Quando no nosso casamento, cada um de nós enfrentamos lutas, dificuldades, a aflição, irmão, mas quando se pensa sobre a eternidade e essa decisão de receber Jesus, você não tem ideia das lutas sobrenaturais que o diabo vai querer que nós passamos para nós perder a nossa fé. Porque isso não é por um tempo. A nossa confissão, a nossa escolha de receber Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, isso está envolvendo a eternidade, irmão. A eternidade. E a eternidade, irmão, ela não se explica. A eternidade simplesmente ela é eterna.
E nós, irmão, precisamos entender que Satanás, ele vai promover todo tipo de luta, para querer fazer nós fracassar naquilo que é mais importante, que é a nossa fé. Porque se o diabo, ele vai nos fracassar na nossa fé, nós vamos fracassar em todas as outras áreas das nossas vidas, com toda e absoluta certeza. Existe demônio de todas as formas, e de várias estações e situação, que ele vem com toda a sua força, irmão, para fazer a gente retroceder, voltar atrás, não valorizar aquilo que Jesus fez por nós. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que eu tenho completamente certeza, no fundo do meu coração, é que o inferno é um lugar que o ser humano não tem como explicar esse lugar de sofrimento. Não tem como explicar. O ser humano pode falar, é tormento, é dor, é fogo, é tudo de mal e enxofre, não sei o que. Podemos tentar falar o que é o inferno, o lugar de sofrimento eterno, que a Bíblia Sagrada diz. E a mesma coisa que o ser humano não consegue explicar o que é o céu. O lugar da presença de Deus. Um lugar, irmão, da onde é inimaginável. É um lugar de uma paz completa. E como o Natan falou esses dias para nós, o mais importante do céu não é porque é o céu. O mais importante é porque o nosso Salvador estará lá. Oh, meu Deus. E o ser mais lindo, mais glorioso, mais bendito, mais maravilhoso, mais santo, mais tudo no mundo, ele está lá, e o nome dele é Jesus. E ali que o salmista Davi, ele entendeu, no Salmo 23 ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria, porque eu sei que o Senhor está comigo. Já é relato, objeto de estudo, e muito estudo, e de muitas pessoas, que nos últimos momentos da vida dela, os cristãos, quando estão se passando, irmão, isso você não tem ideia da quantia de estudo que já existe em cima disso. De pessoas que não têm fé em Deus, ou que não têm uma vida com Deus, nos últimos minutos da vida dela, o pavor da cara dessa pessoa. Como que ela parte para a eternidade? Ela não crendo no Senhor. Mas as pessoas que creem no Senhor, a graça que dá, quando ela está se encontrando com o Salvador. Então, irmão, a minha oração, assim como o apóstolo Paulo falou, que os olhos do nosso entendimento se abram, para que você viva todos os dias da tua vida, pensando na eternidade. Amém? Quando uma pessoa, ela arruma um serviço em um banco, ou em uma empresa, em um local, da onde ela é vigilante. Ela vai ter a sua arma na sua cintura, a sua vestimenta, bota, calça, tudo, todo ali. Às vezes até o colete prova de bala, e vai trabalhar o dia inteiro ali, olhando todo mundo que chega, com as antenas ligadas. Mas quando ela tira aquela roupa e ela sai do seu trabalho, ela relaxa. Por quê? Ela não está correndo mais nenhum perigo e não está mais nenhuma função. Mas nós, como filho de Deus, um dia que nós recebemos Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que estar com a nossa atenção dobrada, 24 horas, esperando a vinda do Filho do Homem. E nós não sabemos o que vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite, ou vai ser de madrugada. Mas a qualquer momento ele pode vir, ou a qualquer momento nós podemos partir para ir com ele.
Mas nós precisamos que em qualquer tempo nós estejamos prontos. Jó escreveu no capítulo 22, 28, o escritor de Jó, diz: fazendo tu um plano, ou tendo tu um propósito, ser-te-á firme, e a luz brilhará sobre ti. Quando eu tomo uma decisão, eu tenho um plano, eu recebo Jesus como um Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso ficar firme nisso. E o apóstolo Paulo escreveu: nem a vida e nem a morte, nem a altura nem profundidade, nem a fome nem a fartura, nem a doença ou nem a saúde, nada e ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós precisamos viver vigilante, irmãos, com isso. Se está tudo bem, celebre, glorifique, ande com Ele. Mas se os dias maus cheguem, nós precisamos se agarrar com Ele, irmão. Se a tribulação chega, corre para Ele, busca Ele. As piores decisões, as piores situações ou notícias das nossas vidas, nós temos que passar com Ele, porque Ele é eterno. E quando nós temos essa convicção, a luz do Senhor, ela vai brilhar nas nossas vidas. E nós não podemos ser um crente domingueiro, de simplesmente no domingo, por algumas horas, nós iremos ouvir a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. Mas será todos os dias e os momentos das nossas vidas. Amém? Nossos irmãos do louvor, por favor. As 3 fases da sua vida. Quando você era criança, no período do seu casamento, e a partir da hora que você recebeu Jesus. Nós precisamos orar, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Aleluia. Queridos, eu sinto no meu espírito, que quando você está olhando a vida, de uma maneira natural, é a forma que todos os homens natural e até o ateu vive. Você tem uma percepção, mas quando os teus olhos espirituais se abrem, você tem outra. Amém? Você vai acreditar que nada é impossível para aquele que crê. Você vive numa nova dimensão, irmão. Você vive, meu irmão e minha irmã, numa nova perspectiva. Você vive em uma situação em que o mundo não pode tirar a alegria da tua salvação, a certeza da tua salvação, da vida eterna. E a coisa mais importante que um ser humano pode escolher na vida é escolher a servir a Jesus de Nazaré e viver para Ele. Amém? E se entregar para Ele. E reconhecer Ele em todos os dias das nossas vidas, como Senhor e Salvador da nossa história. Eu convido você nessa noite a ficar de pé em nome de Jesus. E você mesmo e Deus fazer uma reflexão da sua vida. Como que você está levando a decisão que você teve de receber a Jesus? Você está vivendo para Ele? Está vivendo para isso? Oh, meu Deus. Aí você pode dizer, mas irmão, você não sabe a luta que eu estou passando. Oh, irmão, mas o Senhor sabe. Aleluia. E às vezes, irmão, e o próprio apóstolo Paulo diz, não estranhe, quando você passar por lutas e aflição, porque os apóstolos de Cristo também passaram por isso. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, por muitas vezes eu achei que eu não ia conseguir chegar lá na beira do mar com vida, mas no meu coração havia uma certeza que Ele estava comigo.
Eu quero dizer para você, jovem, para você, criança, para você, pai, para você, mãe, que não existe nada impossível para Deus. Amém. Assim como os seus olhos espirituais foram abertos, os olhos espirituais por aqueles que você tem orado também irão se abrir em nome de Jesus. Basta que você mude o olhar para com qual a pessoa que você tem orado. Oh meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Embora você tenha sofrido muito,